Boa noite, Supremaglio, é isso? Vocês têm que levar em consideração que eu não enxergo nada, né? Então, para conseguir ler essas letrinhas que aparecem aí na live é um sofrimento. Mas vamos lá, estamos aqui na edição 109 do programa sobre cerveja para o César Peixoto. Depois, a íntegra do vídeo da live vai para o canal no YouTube sobre cerveja com Prof. César Peixoto. Lá no canal no YouTube tem todos os vídeos do canal. E nós vamos a Portugal hoje, né? A terrinha. Vamos comparar as duas cervejas mais vendidas em Portugal. A Superboc e a Sagres. A primeira característica interessante é a garrafa mini, né? É uma garrafa de 250 ml. Garrafa mini. Ela não tem muito sucesso aqui no Brasil, não é muito comum nós vermos cervejas envasadas em garrafa de 250 ml. Tem a latinha charutinho de 269, né, que teve uma ótima aceitação, mas a garrafa mini não é muito comum aqui no Brasil, não. O que é estranho, porque literalmente é um gole só, né? Você, no calor do Rio de Janeiro, na praia, uma garrafinha dessa, você abre, blum, um gole só e vai embora. Tem uma Heineken de 250 aqui no Brasil, já vendeu mais. Hoje não está muito fácil de encontrar, mas é um dos rótulos comercializados no Brasil envasado em garrafa de 250 ml. Mas aqui tem tido mais sucesso a latinha charutinho de 269. Na Europa é muito comum a garrafinha de 250 ml. Muito, muito comum na Europa. A Sagres e a Superboc são duas lagers. O Brasil e a República Tcheca, né, são muito aficionados pela Pilsen. A Pilsen, ou Pilsner, é uma cerveja do estilo lager, porém com uma carga menor de lúpulo, mais refrescante, mais leve, menos amarga e tal. As lagers, a Heineken é uma lager, Carlsberg é uma lager, Tuborg é uma lager, Sagres, Superboc são lagers. Elas recebem uma carga um pouquinho maior de lúpulo do que as Pilsens, e dessa forma elas têm um amargor um pouquinho maior. Muito bem. A Sagres é uma cerveja com 5% de teor alcoólico, se eu não me engano, está aqui em algum lugar. Correto? 5% de teor alcoólico. A Superboc é 5,2%. 5,2% de teor alcoólico. Outra diferença entre elas, a Sagres é a tampinha convencional, não é de rosca. E a Superboc é a tampinha de abertura fácil que existe em algumas garrafas aqui no Brasil também. Muito bem. Como nós falamos em nossas degustações... Oi, Andra, tudo bem? Prazer em te ver aqui com a gente. É sempre bom tomar um gole de água antes para preparar o paladar e um gole de água entre as cervejas também para preparar o paladar e para prevenir o teor alcoólico, se bem que duas garrafinhas de 250 de 5% de teor alcoólico não chega a ser um problema. A não ser para o bafômetro, é claro. Mas eu não vou dirigir, estou em casa, tempos de quarentena, preso em casa. Vamos começar pela Sagres. O aroma clássico das lagers de pão de cevada é bem vivo. Toma conta do ambiente sem precisar se aproximar do copo para perceber. Outra característica também típica nas lagers é a coloração amarelo mais intensa, né?
Então é de um amarelo muito bonito, uma boa carbonatação, o creme está aqui presente. Aroma clássico de pão de cevada, não tem grandes variações. As receitas de Pilsen e Lager, elas não são muito flexíveis em relação a receber aditivos. Então, o aroma que você vai encontrar numa Lager é um aroma clássico de pão de cevada, em qualquer Lager, em qualquer lugar do mundo, com maior ou menor intensidade, mas é o aroma clássico. Realmente gerou pouco creme, não ficou uma quantidade considerável de creme e já está indo embora, né? Já está indo embora. Mas uma característica de um bom creme, mesmo que não tenha gerado volume considerável, é isso aqui, ó. É o fato do creme ficar agarrado na borda do copo. Ele não se dissolve com tanta rapidez, né? Uma carbonatação não tão boa, você não tem esse creme na borda do copo. Tá vendo? Bem carbonatada, levemente amarga no sabor. O amargor se destaca mais na persistência. O gosto que fica, você tem um amargor um pouco maior. No sabor, ela é muito fácil de ser degustada, a nossa Sagres. Dá para beber tranquilo. Quando você ganha um pouco mais de experiência no mercado cervejeiro, no mercado não, na degustação de cerveja, você começa a definir os estilos que você mais aprecia. E pessoas que apreciam cervejas mais intensas, mais complexas, elas têm uma certa... elas acabam se afastando das cervejas mais leves, como Pilsen, como Lager, ou mesmo como Session IPA e Saison, Witbier, cervejas mais leves. E as pessoas que gostam de cervejas mais complexas acabam se afastando dessas cervejas. E aí tem a coisa da drinkabilidade, né? Uma cerveja complexa, intensa, com alto teor alcoólico, com grandes nuances de sabores e aromas, elas são cervejas de drinkabilidade menor. Você não vai pegar uma Imperial Stout e levar para o churrasco. Nada a ver, entendeu? É uma cerveja que você bebe com mais calma, bebe em menor quantidade e tal. Cervejas mais leves, mais refrescantes, menos complexas, como as tradicionais Pilsens brasileiras e a maioria das Lagers, você tem a possibilidade de consumir em maior quantidade, com mais facilidade, a drinkabilidade é maior. É justamente o caso da nossa Sagres, que apesar dela na persistência deixar um amargor mais interessante, ela tem uma drinkabilidade muito alta, você consegue consumir no calor, no churrasco, no evento, com muita facilidade. Sabor de cevada bem marcante, esse leve amargor na persistência, a coloração dourada clássica das lagers, um aroma fantástico de pão de cevada e um creme consistente, embora sem muito volume. Características da nossa Sagres, uma das cervejas mais vendidas de Portugal. Hugo, boa noite, Hugo. Um prazer tê-lo aqui. Já bebi a Sagres, cara. Já bebi a Sagres. Mas vamos falar da Superbock daqui a pouquinho.
Um gole de água para preparar o nosso paladar. Ainda tem uma gotinha aqui de Sagres para a gente terminar a nossa degustação daqui a pouco. Agora vamos falar da Superboc com essa tampinha de abertura fácil. Além de tudo, acho que dá para perceber, né? Eu coleciono latas e garrafas. E as garrafas, elas são mais difíceis de armazenar, vazias. Então, eu passei a retirar os rótulos e as tampinhas, colar numa folha de papel e fazer um fichário. Cara, eu detesto, o colecionador detesta essa tampa, porque essa tampa fica horrível depois de colada lá no fichário e tal. É difícil de colar, horrível. Para quem coleciona, não. Agora, ela é extremamente prática para você abrir num evento, no churrasco, na praia, no futebol. Esse é a motivação por trás dessa tampinha de abertura fácil, adotada na Mini da Superboc. Como eu falei, a Superboc é uma Lager de 5,2% e divide com a Sagres a posição de cerveja mais vendida em Portugal. Eu vou ter um cuidado especial para preservar a tampinha, entendeu? Eu poderia puxar direto e abriria com mais facilidade. Mas como eu quero preservá-la, coisa de colecionador doido, aí eu vou ter um cuidado aqui, tentar abrir as extremidades. Vou pegar uma faca, espera só um minutinho. Voltei. Como eu disse, o objetivo é preservar a tampinha para depois ir para o meu fichário, então eu vou aqui com a faca devagarzinho, afastar aqui um pouquinho, vou afastar do outro lado também. Não precisa de nada disso para abrir, tá? Ela abre de uma vez só, mas destrói a tampinha. Então eu... pronto. Então tá aqui, ó. Botar o óculos para enxergar alguma coisa. Tá aqui a tampinha inteira, perfeita. Consegui tirar com perfeição para poder colocar no meu fichário. Tá certo? Beleza. Vamos aqui a nossa Superboc. O aroma também tomou conta do ambiente, é um aroma bem vivo, mas é diferente. É um aroma de cevada, de pão de cevada, porém mais leve do que o aroma da Sagres. O aroma da Sagres é mais intenso, o aroma da Superboc é mais leve. A coloração também é um amarelo dourado, clássico das Lager, mas nova diferença. A coloração da Superboc é mais clara do que a coloração da Sagres. A Sagres é uma cerveja com amarelo mais fechado, a Superboc com amarelo mais aberto. O creme também não dura lá muita coisa. O aroma clássico de pão de cevada, porém com menos intensidade do que o da Sagres. Indiscutivelmente uma cerveja mais leve. Então, se eu for comparar, apesar de ter 5,2% de teor alcoólico contra 5% da Sagres, mas a diferença é de corpo. A Sagres tem mais corpo do que a Superboc. Por outro lado, numa comparação direta, a Superboc tem a drinkabilidade maior do que a Sagres. Dá para beber mais Superboc do que Sagres se você botar as caixas uma do lado da outra. O Supremaglio elogiando a estrutura do creme. Novamente,
uma boa carbonatação, tá aí o creme persistindo na parede do copo, tá vendo? É uma prova de que é um bom creme, embora as duas não tenham entregue um grande volume de creme. Leve, tem um amargor menor, um amargor residual menor do que o da Sagres. Ah, minha irmã, Sandra Peixoto, está acompanhando a nossa live. Mas o que acontece? O sabor é diferente. Essas diferenças entre Sagres e Superboc, eu só posso remeter ao tipo de cevada utilizado na receita. Não tem outra origem. Então, as cevadas utilizadas para fazer a Sagre e as cevadas utilizadas para fazer a Superboc dão essa diferença na coloração, no aroma, que é mais intenso da Sagres do que da Superboc, no sabor da Sagres, que é mais forte, e o lúpulo, aí no caso o lúpulo entrega mais amargor, e o sabor na Superboc, que é mais leve, e também os lúpulos da Superboc entregam menos amargor. O Supremaglio está dizendo que vai harmonizar com um belo pão de alho, e eu concordo plenamente. As duas cervejas acompanham por contraste qualquer prato mais picante, mais marcante em termos de tempero. Então, o pão de alho mais vivo, ele harmoniza muito bem com contraste com essas lagers mais leves e tal, como harmonizaria com uma Heineken, por exemplo. Então é isso. A Superboc é uma cerveja mais leve, é uma lager mais leve, enquanto que a Sagres é uma lager com mais corpo, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais intensa. Não é uma diferença gritante, mas comparando diretamente as duas, é perceptível. Na Praça do Comércio, em Portugal, tem o Museu da Cerveja, ali na margem do Rio Tejo, né? E o Museu da Cerveja, ele conta a história da cerveja em Portugal e suas colônias. Então, você tem uma coleção imensa de rótulos e embalagens de Sagres, de rótulos e embalagens de Superboc, de rótulos e embalagens de outras cervejas portuguesas e de cervejas das suas colônias, das suas antigas colônias. Por exemplo, você tem uma lata de Skol representando a cerveja no Brasil. Está lá no Museu da Cerveja, na Praça do Comércio, margem do Rio Tejo, em Lisboa, Portugal. E você tem cervejas de Angola, cerveja de Moçambique e de todos os países que já foram colônia de Portugal. É uma visita muito interessante. Não é um museu tão grande, mas é uma visita rápida e muito interessante para quem está caminhando por Lisboa. Nossa degustação hoje foi muito rápida, apenas 2 rótulos. Semana que vem não estão definidas as cervejas ainda, mas para o mês de julho nós já teremos outras combinações nas nossas degustações de quinta-feira. De qualquer forma, quinta-feira que vem, 20 horas, live de degustação do programa sobre cerveja com o professor César Peixoto. Biermonte Itatiba acabou de entrar, a gente está acabando a live aqui da Sagres e da Superboc, porque a gente começou às 20 horas.
Mas qualquer comentário, qualquer pergunta, se vocês quiserem colocar, podem colocar, que eu ainda vou terminar aqui a minha garrafinha mini de Sagres e a minha garrafinha mini de Superbock. Como a cerveja esquentou mais um pouco, aí produziu mais creme, tá vendo? O pessoal da Biermonte Itativa tá falando que perdeu a degustação. Quinta-feira que vem, se conecta às 8 que você não vai perder nada. Mas eu faço um resumo rapidinho, são duas lagers, as duas cervejas mais vendidas em Portugal. A Sagres é uma lager um pouco mais intensa, tem, aqui ó, para comparar claramente a coloração, tá vendo? O amarelo da Sagres é mais fechado que o amarelo da Superbock, e a Sagres tem mais corpo e mais amargor. Então, em tudo, a Sagres é um pouco mais intensa do que a Superbock. Acaba a drinkabilidade da Superbock sendo maior, para você consumir num volume maior. Mas as duas são de ótima drinkabilidade, dá para beber fácil, fácil, fácil. Certo? Então, um brinde a todos. Foi um prazer conversar com vocês nessa nossa degustação. O S está gelada, da edição 109 do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto. Dá uma olhada lá no canal no YouTube, na busca do YouTube, coloca Prof. César Peixoto, Prof. de professor, Prof. César Peixoto, vai aparecer o canal Sobre Cerveja com o Prof. César Peixoto, se inscreve lá, a gente está chegando a 500 inscritos no canal no YouTube, vamos ver se a gente chega a 1000 logo logo. No Instagram, se inscreve no Instagram também, @CésarPXTF1. O Instagram já está beirando 700 inscritos. Então, conto com o apoio de vocês aí, porque rede social é isso. Rede social é número de inscritos, não é? Então se inscreve lá para a gente continuar fortalecendo esse nosso canal de conhecimento cervejeiro. Obrigado aí pela presença de vocês. Se não tiver nenhuma pergunta, daqui a pouquinho a gente está encerrando a nossa degustação dessa semana. Cuidem-se, porque a pandemia ainda está por aí. As regras de convívio social estão começando a ser flexibilizadas. E segunda-feira tem o Notícias Cervejeiras. Eu sempre informo como está a situação de reabertura no mundo. Então é importante ver o que os países que já passaram pelo pico da pandemia estão fazendo para nós aqui no Brasil termos um parâmetro de que caminho seguir na nossa reabertura. Mas já está reabrindo algumas coisas aqui no Brasil, em diferentes municípios, a coisa está sendo regionalizada, mas tenham cuidado, não é brincadeira, é uma doença de contágio muito fácil, com uma taxa de mortalidade preocupante. A infraestrutura de saúde no Brasil é precária, não tem outro termo, é precária. Então nós temos que nos cuidar mesmo, tá certo? Tô com saudade da galera, tô com saudade de fazer essa degustação em bares, com a galera participando, mas é o que o momento pede e a gente respeita, tá certo? Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês. Semana que vem, quinta-feira, 20 horas, mais uma degustação, essa está gelada, do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto. Valeu! Sagres. Água. E Superbock.
Obrigado e um abraço. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.